Shalom, amigos, sejam bem-vindos no nosso canal Semente do Eterno. Eu agradeço a cada um de vocês que tem participado, que tem compartilhado. Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês continuem enviando, as mensagens para os seus amigos, deixando o seu joinha, que é muito importante, né? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre amigos de guerra. Quero fazer uma pergunta: você tem amigos de guerra? Porque é muito importante nós termos amigos de guerra. E eu quero explicar essa ideia que me veio na cabeça sobre amigos de guerra. Então eu vou ler para vocês o Evangelho de Marcos, capítulo 14. Eu quero ler a partir do versículo 32. Então foram para um lugar chamado Getsêmani. Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Queridos, esse Jesus 100% homem está neste momento se revelando para os seus discípulos, não para todos, para Pedro, Tiago e João. Jesus está mostrando para esses homens como ele, humano, está se sentindo. E ele descreve que a sua alma está triste, angustiada. Ele fala assim, que ele está aflito, angustiado. Sabe, é muito importante nós termos amigos de guerra, onde nós podemos revelar o nosso coração sem nos preocuparmos em sermos julgados. Porque infelizmente, queridos, o que se passa no meio das pessoas que servem a Deus é como se pastor, intercessores, profetas fossem super-homens, que eles não pudessem sentir a sua alma aflita, a sua alma angustiada. E Jesus, que todo mundo reconhecia a autoridade que havia na pessoa de Jesus, todos ficavam admirados com aquilo que Jesus fazia, o sobrenatural que Jesus atuava. Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou paralíticos. Havia uma autoridade na pessoa de Jesus, mas chega um momento em que Jesus ele tem que enfrentar o seu propósito. E nós vamos ver que Jesus vai falar que o espírito dele está preparado, mas a sua alma está aflita. E ele fala que é numa tristeza mortal. Queridos, eu fico perguntando se nós podemos nos abrir com pessoas sem esperar julgamento. Vocês imaginem se esses discípulos descessem ali dos Montes das Oliveiras e começassem a falar para as pessoas: olha, aquele Jesus que nós vimos operando, aquele Jesus que nós vimos curando, aquele Jesus que ressuscitou mortos, aquele Jesus que multiplicou pães e peixe, aquele Jesus falou para nós que a alma dele está aflita. Ele falou para nós que a alma dele está angustiada. Sabe, queridos, em tudo Jesus nos deixa exemplo para mostrar para nós que nós dependemos unicamente do agir de Deus, do poder de Deus na nossa vida. Naquele momento, Jesus era 100% homem. E ele dependia apenas do Pai. Os seus discípulos cochilaram, os seus discípulos não conseguiram orar com ele. Nós vamos observar que somente Lucas escreve que Jesus suou sangue. Vocês imaginem a dor, a aflição de Jesus ao ponto de suar sangue. Como ele disse aqui, no 33, e levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Parece que se um pastor ou um líder
falar que ele está com o teu espírito aflito, ele está angustiado, ele está ansioso, parece que isso diminui a autoridade dele. Infelizmente, essa é a realidade, queridos, que nós vemos ainda no meio dos cristãos. Parece que nós não aprendemos muita coisa ainda com Jesus. Jesus revelou a sua alma. Ele sabia que o seu espírito estava preparado, mas ele sabia que a sua alma não estava. Ele sabia que ele precisava de guerreiros e pessoas para estarem ao seu lado. Quando nós vamos observar também, ali em Marcos 9, também, quando, de novo, Pedro, Paulo e João presenciam a transfiguração de Jesus. E o que Jesus fala para eles? Não contem para ninguém até que se cumprisse o que tinha que acontecer, a morte dele e a ressurreição. Queridos, quantas pessoas que nós temos, que nós podemos confiar, abrir o nosso coração, pedir segredos, porque tem coisas que em alguns momentos não é para ser revelado, pode ser revelado depois, como Jesus falou com eles. Mas hoje eu fico pensando assim, a responsabilidade que é um intercessor. As pessoas pudessem compreender como é importante, que responsabilidade é um intercessor, um guerreiro de oração, porque esse guerreiro de oração ele tem que carregar consigo segredos, ele tem que carregar consigo a confidências de pessoas que estão confiando neles. Sabe, queridos, eu louvo a Deus, porque eu tenho amigos de guerra, louvo a Deus que eu tenho amigos de guerra. Eu louvo a Deus porque eu nunca precisei me esconder com esses meus amigos de guerra. Eu nunca precisei mostrar que eu sou super mulher, toda poderosa. Eu sempre pude abrir meu coração. Por isso eu seleciono os meus amigos, os meus intercessores. Seleciono sim, queridos. Tem pessoas que você pede oração, mas Jesus selecionou. Às vezes a gente pode falar assim, mas isso é acepção de pessoa. Não. Jesus tinha 12. Jesus separou 3. Eu seleciono os meus amigos de guerra. Eu seleciono aquelas pessoas que eu sei que eu posso confiar, que eu posso abrir meu coração, que eu posso dizer como estou me sentindo vulnerável, sem ser criticado. Nossa, mas ela não é pastora? Nossa, não sei o que, ela está passando por isso, passando por aquilo. Não, amigos de guerra são confiáveis na batalha. Amigos de guerra são aqueles que se colocam na brecha junto com você, lembrando que você também é limitado, lembrando também que você é mulher, que você é homem, que você depende do agir de Deus, que você depende do favor de Deus, porque, queridos, a palavra de Deus mesmo fala que nós não podemos fazer nada se não for Deus conosco. Se for Deus conosco, eu fico imaginando Jesus, nós observamos aqui, Jesus é aquele que fala, como ele estava aflito, ele estava se expondo totalmente para aqueles homens. Ele estava se expondo, ele estava dizendo como ele estava sentindo como homem. Quando Jesus está na cruz do Calvário, Jesus pergunta, Pai, por que me desamparaste? Naquele momento ali que Jesus sentiu o que é estar desligado totalmente do Pai, por amor a nós, para mostrar para nós que Ele foi o nosso mediador, que Ele pagou um preço muito grande, Ele se colocou na brecha, para mostrar para nós que nós somos limitados. Temos nossos limites. Temos sim nossos momentos de dificuldade. Temos nossos momentos que nós olhamos e parece que nada vai resolver. Mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós enxergamos a vitória. Queridos, o que eu amo na Bíblia, sabe o que é? Quando eu leio a Bíblia todinha,
Eu fico fascinada porque Deus, ele é imutável do começo ao fim da Bíblia. Mas Deus mostra sempre as fraquezas daqueles que Ele escolheu. Deus mostra as fraquezas, Deus mostra os erros, mas Deus mostra que Ele está sempre disposto a ouvir, a socorrer aqueles que confiam nele, aqueles que esperam nele. Eu amo um trecho, eu gosto muito do profeta Jeremias, e eu gosto do profeta Jeremias quando ele, estou falando agora parafraseando, quando o profeta Jeremias fala assim: Senhor, eu não quero mais falar, porque a tua palavra, parece que o povo acha que a tua palavra é pesada, Senhor, eu não quero mais falar, eu não quero levar palavras que não agrada o povo, que o povo não quer receber. Mas Jeremias fala: mas quando eu penso em fazer isso, queima dentro de mim a tua palavra. E aí Jeremias fala: Senhor, enganado eu fui, enganado eu fiquei. Porque, queridos, Deus mostra sempre a presença dele, esse Deus sempre presente conosco em toda a trajetória da humanidade, esse Deus imutável, mas esse Deus que revela para nós que nós somos limitados, que nós dependemos dele, que nós fracassamos muitas vezes, que nós erramos muitas vezes, que nós sentimos aflição muitas vezes. Nós vamos ver histórias de homens de Deus que passaram por esses momentos. Às vezes nós falamos assim: nossa, Davi é um homem segundo o coração de Deus, Davi foi um guerreiro que nunca perdeu batalhas. Mas quando você lê os salmos de Davi, ele só conta as vitórias? Ou ele fala que a sua alma está angustiada? Porque te abates dentro de mim, a minha alma. Nós vamos ver como Davi expõe a sua natureza humana. E nós esquecemos, queridos, que nós somos corpo, alma, espírito. O espírito que habita em nós, ele já é perfeito, ele é forte, ele é resistente, ele conhece todo o projeto de Deus, tudo que Deus tem para fazer. O Espírito Santo de Deus não fica abatido, o Espírito Santo de Deus não fica com medo, o Espírito de Deus não fica inseguro, porque ele está dentro de nós, ele já é perfeito. Mas o que muitas vezes fica abatido é o nosso lado humano, a nossa alma. E é por isso que nós precisamos ter do nosso lado os nossos guerreiros de oração, os nossos guerreiros que se colocam na brecha e compreendem os nossos momentos. Ali no Getsemane houve um momento de Jesus, um momento da sua humanidade ser exposta aos seus discípulos. Isso para mim, queridos, é a maior prova de como Deus se preocupa conosco em todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que você possa saber que nos seus momentos de batalha, se você se sente vulnerável, se você sente assim como Jesus falou, aflito e angustiado, que sua alma está numa tristeza mortal, isso não significa que você perdeu a fé. Isso significa que você é humano e você depende totalmente do Espírito que habita dentro de você. Deus abençoe vocês. Shalom e uma ótima tarde. Em nome de Jesus.